Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Afonso Araújo Guimarães, sou acadêmico do 6º período de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e é um prazer estar aqui com vocês para a nossa 22ª aula do primeiro curso de Raciocínio Clínico. Lembrando que aos inscritos, um formulário de presença será disponibilizado ao término da sessão. Lembrando que são necessários 75% de presença para a emissão do certificado. O chat estará aberto durante toda a sessão para perguntas e, ao final delas, a professora irá responder algumas. E bem, para iniciar a nossa 22ª aula de síndrome metabólica, eu convido a professora doutora Sandra Xavier, ela que é médica endocrinologista pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela fez mestrado em Ciências da Saúde pela UFO e também é chefe do Sistema de Endócrino do HC de Uberlândia. Bom dia, professora. Oi, Lucas, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, do curso de raciocínio clínico e parabenizar vocês pela iniciativa. É um curso extremamente importante, para a carreira do médico e para depois formar médicos que façam bons diagnósticos clínicos e tratamento. Também agradecer a doutora Badia, o doutor Marcos Vinícius, pela preceptoria do curso, e a você pela ajuda aqui na plataforma. Podemos começar, professora. então, a aula? Podemos. Vou colocar sua aula aqui e... Certo. Prontinho. Então, o que me foi colocado para falar com vocês um pouquinho hoje tem relação com o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, nessa aula, nós vamos abordar principalmente os aspectos fisiopatológicos da síndrome metabólica. E talvez em um outro momento nós façamos uma outra exposição com relação ao tratamento da síndrome metabólica, que também demanda um tempo muito maior. Então, definindo um pouquinho síndrome metabólica, a síndrome metabólica, ela é hoje uma polêmica. Depois, no final dessa aula, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com as grandes sociedades, principalmente de endocrinologia, e a europeia, e a americana também, com relação ao diagnóstico. Mas o que a gente tem atualmente, em relação à definição, é que a síndrome metabólica é uma concomitância de fatores de risco metabólicos e que levam ao aparecimento do diabetes mellitus tipo 2 e das doenças cardiovasculares. Então, se o paciente tem esses 4 pilares principais que estão escritos aí, principalmente a obesidade abdominal, a hiperglicemia, a dislipidemia e a hipertensão arterial sistêmica, ele é um candidato forte e de muito risco, muito alto risco para desenvolver doenças cardiovasculares. No passado, essa síndrome, como era assim, meio desconhecida ainda, a conglomeração desses fatores de risco, ela era chamada de síndrome X, foi chamada também de quarteto mortal e a síndrome de Riven. Então, e está para ser modificado em breve, porque tem algumas críticas com relação a essa definição. Então, eu só coloquei aqui um fluxograma falando dos pilares mesmo, então, da síndrome metabólica. A obesidade entrando como pilar principal, e principalmente a obesidade central abdominal, os triglicéridos aumentados e o HDL baixo, que é a parte da dislipidemia, ela é clássica, triglicéridos aumentado e HDL baixo. A hipertensão arterial sistêmica e a glicemia elevada. O diagnóstico, então, o que é mais aceito atualmente é feito pelo NCEP, que é o painel adulto ATP3, que é de 2010, e ele é o mais utilizado atualmente para caracterizar a síndrome metabólica.
Então, se nós tivermos 3 das 5 características listadas a seguir, nós podemos fechar o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, a primeira é a obesidade abdominal, sendo a circunferência da cintura maior que 102 em homens e maior que 88 em mulheres. Lembrando que a circunferência da cintura não é, a gente mede não na cintura especificamente, mas a gente mede, é uma medida que passa pelas cristas ilíacas e pela cicatriz umbilical. Os triglicérides, então, maiores do que 150 miligramas por decilitro, ou se o paciente estiver em tratamento com fibrato, o HDL menor de 40 em homens e menor que 50 em mulheres, lembrando que as mulheres que não estão na menopausa, elas têm uma proteção extra do estradiol. A pressão arterial maior que 130 por 85, ou se o paciente estiver em uso de medicação, e uma glicemia de jejum de 8 horas maior ou igual a 100 miligramas por decilitro, ou se o paciente estiver em tratamento com algum antidiabético oral ou insulina. Existem mais 2 critérios de diagnóstico, e esse é considerado a grande polêmica. Então, esse critério do IDF, ele também classifica a síndrome metabólica, levando em consideração 3 dos 5 fatores, mas o que diferencia é que eles fizeram um escalonamento da circunferência abdominal de acordo com a etnia dos pacientes, e colocaram pontos de corte diferenciados. E uma outra coisa que diferencia é porque a circunferência abdominal, ela tem que ser necessariamente um dos pontos dos 3 itens, né? Voltando só um pouquinho aqui, ó, no NCEP ATP3, se eu tiver qualquer um de 3 dos 5, mesmo que eu não tenha a obesidade abdominal, eu já considero critério para diagnóstico da síndrome metabólica. Se, por um acaso, no IDF eu não tiver a circunferência abdominal, então, mesmo se tiver outros 3 fatores, a gente não fecha esse diagnóstico. Então, existe uma polêmica, e existe ainda também um outro critério, que é a da Organização Mundial de Saúde, que é ainda mais polêmico, que eu não vou colocar aqui, porque senão a gente se confunde um pouco. Outros marcadores potenciais, então, que é inclusive uma das críticas, é porque a síndrome metabólica, ela foi reconhecida muito como um estado pró-inflamatório e pró-trombótico. E ele tem uma associação muito grande com níveis das interleucinas, principalmente a proteína C reativa, a interleucina 6, o inibidor do fator ativador do plasminogênio, que é o PAI-1, o TNF-alfa e outros. E o diagnóstico de síndrome metabólica não contempla esses marcadores inflamatórios que passam a ser cada vez mais importantes daqui para frente. E existe, com os estudos mais novos, uma associação desses marcadores muito grande com o risco aumentado de doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. Um pouquinho da prevalência, então, para a gente entrar na fisiopatologia. No Brasil não existe nada estatisticamente reconhecido, mas nos Estados Unidos, essa pesquisa nacional de exames de saúde e nutrição é uma pesquisa que pega indivíduos saudáveis, né, e ela foi um estudo prospectivo de 2011 a 2016, e ela mostra que 34,7% dos participantes adultos e que saudáveis preenchiam critérios para síndrome metabólica. A gente sabe que avança com a idade, né? Quanto mais idoso o paciente, mais o risco dele ter síndrome metabólica. Não existe uma preferência estatística entre homem e mulher. É uma leve prevalência maior nas mulheres, mas sem diferença estatística. O peso, então, ele é o fator de risco mais importante. Então, nesse estudo, eles viram que 5% das pessoas com peso normal tinham critérios para síndrome metabólica. 22% com sobrepeso fechavam para síndrome metabólica. E 60% das pessoas obesas tinham os critérios para síndrome metabólica. Então, lembrando que eles usaram os critérios de peso normal, sobrepeso e obesidade pelo IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado,
Pessoas normais até 25, acima de 25 até 30 é o sobrepeso e acima de 30 são as pessoas obesas. Outros fatores de risco, então, muito importantes, é o estado pós-menopausa, a mulher perde a proteção do estrógeno, pessoas que são tabagistas, pessoas que têm baixa renda familiar por causa do consumo muito grande de carboidratos, uma dieta rica em carboidratos, né? O sedentarismo e a baixa aptidão cardiorrespiratória, e ainda o uso de antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos. A obesidade leva a uma compulsão alimentar, leva a uma alteração da autoestima, né? E os pacientes têm uma tendência para o transtorno depressivo e ansiedade. E isso faz com que eles usem mais medicamentos controlados. Algumas implicações clínicas, então. O diagnóstico de síndrome metabólica, se você tem o diagnóstico, a pessoa que tem um risco relativo de mais de 2 vezes de desenvolver essas 2 doenças. Então, se já é um ponto estabelecido, né? O risco parece estar aumentado quando se agrupa os fatores de risco, e principalmente quando existe a resistência insulínica associada, que eu vou falar daqui um pouquinho. E a identificação de pacientes com alto risco metabólico leva o médico, principalmente o médico clínico e às vezes depois o especialista, a já traçar alguma conduta de mudança de estilo de vida mais agressiva, mas esse não é o foco da nossa aula hoje, né? Então, a redução de peso, atividade física, controle da pressão, dos lípidos e tratamento do diabetes. Outras associações, então, doença hepática gordurosa com esteatose, fibrose e cirrose, carcinoma hepatocelular e colangiocarcinoma intrahepático, a doença renal crônica com a taxa de filtração glomerular menor que 60 e a síndrome do ovário micropolicístico. Então, aqui eu fiz um diapositivo, né, falando, então, das implicações da síndrome metabólica, ou muitas coisas obscuras ainda para serem estudadas, mas que tem a obesidade como o papel, a obesidade principalmente a distribuição de tecido adiposo abdominal como fator principal, levando à resistência insulínica, à hipertensão, à dislipidemia, doenças cardiovasculares, mas existe uma gama de outras doenças associadas, principalmente relacionadas aos ativadores das adipocinas, né, o diabetes tipo 2, as disfunções respiratórias, alguns tipos de câncer, alterações renais, o fígado gorduroso. Então, tudo isso não está dentro dos critérios de diagnóstico, por isso que está havendo um estudo profundo e uma mudança com relação a isso. A síndrome do ovário policístico, né, o ataque cardíaco, a artrite, então outras coisas ainda que estão obscuras, e aí, inclusive com relação à fisiopatologia, a explicação fisiopatológica dessas associações. Então, vamos falar um pouquinho agora, entrando mais a fundo na questão da fisiologia, da fisiopatologia, é uma área, assim, bem árdua, porque aqui eu tentei colocar para vocês a questão um pouquinho mais resumida de entendimento, mas, assim, a coisa é bem mais complexa. Então, a gente sabe que a regulação da glicose, ela passa por um delicado controle, né? Então, o controle da glicose, ela tem 3 pontos principais. Ela é controlada pela secreção da insulina pela célula beta, pela ação da insulina nos tecidos-alvo, né? Então, se a célula beta produz insulina, essa insulina, ela vai agir nos tecidos-alvo, principalmente fígado, músculo e tecido adiposo, e a secreção do glucágon pelas células alfa, levando, então, a uma estimulação da glicose. Então, quando você tem hipoglicemia, você tem uma liberação do glucágon. O glucágon é considerado um hormônio anti-insulínico, né? É o que é produzido para que você não tenha hipoglicemia severa. Então, são esses 3 pontos principais. Aqui eu coloquei uma histologia do pâncreas, né, e das ilhotas do pâncreas,
onde a gente vê concomitância das células beta, produtoras de insulina, essa assim, escurinho aqui, né, e das células alfa, produtoras de glucágon. E aqui, um esqueminha que eu vou tentar mostrar para vocês, bem básico, falando o que acontece quando a gente tem alta taxa de glicose ou baixa taxa de glicose no sangue. Então, o alimento, a glicose vem através do alimento, não sei se eu vou tentar seguir a setinha aqui. Então, o alimento vem, né, ele é metabolizado, aumenta a taxa de glicose no sangue. Essa taxa de glicose, ela estimula a célula beta a produzir insulina, então existe um sensor na célula beta, que eu vou falar daqui um pouquinho, que estimula a produção de insulina, e concomitante, essa alta taxa de glicose no sangue inibe a célula alfa produtora de glucágon. Então, eu estimulo a célula beta produz insulina, e a insulina entra no fígado e nos outros tecidos órgãos-alvo, e esse fígado absorve a glicose e armazena em forma de glicogênio. Contrariamente, quando eu tenho uma baixa taxa de glicose, então quando eu estou fazendo uma hipoglicemia, o efeito é o contrário. Eu tenho uma inibição da célula beta, pelo pâncreas, e eu tenho um estímulo da célula alfa produzindo glucágon, e esse glucágon também age lá no fígado, e como eu preciso de glicose no sangue, existe uma quebra desse glicogênio e liberação de glicose no sangue, tá? Então, assim, esses mecanismos, são mecanismos muito finos, né, de regulação da glicose. O metabolismo da glicose, então, a gente sabe que o sistema nervoso central, ele só funciona, a fonte energética dele é a glicose. Então, essa glicose, ela é independente dos mecanismos insulínicos. Então, ela é captada por mecanismos não insulino-dependentes, somente no sistema nervoso central. O fígado, então, ele produz glicose durante o jejum, claro, porque se você tem um jejum com uma hipoglicemia, você libera a produção de gliconeogênese, né, e a glicose, ela é liberada para a corrente sanguínea. A célula beta, então, produz a insulina após uma refeição, o estímulo da célula beta é sempre a glicose, e há algumas ações da insulina que eu vou colocar depois no próximo slide mais detalhado. Então, a insulina, o que ela faz? Ela suprime a produção hepática de glicose, aumenta a captação de glicose pelo músculo e tecido adiposo e diminui a quebra de ácidos graxos pelas células gordurosas. Então, lembrando que a insulina, ele é um hormônio peptídico, que tem a ação dela principal é ajudar a glicose a entrar na célula, tá? Então, por isso, existem essas três ações principais. Aqui, então, só falando um pouquinho sobre o que a insulina estimula e o que ela inibe, né? Então, a gente vê que existe o glicogênio armazenado no fígado, esse glicogênio, ele é quebrado em glicose, e essa glicose, ela é inicialmente inibida pela insulina, né? A liberação no sangue, mas se eu tenho a glicose no sangue, eu tenho o estímulo da insulina para entrar na célula gordurosa. Aqui também, a glicose no sangue, eu tenho o estímulo para entrar no músculo, porque a glicose é fonte de energia para os meus tecidos-alvo. E aqui, então, um resumão das ações da insulina, principalmente aquelas onde ela estimula e aquelas onde ela inibe. Então, a insulina, ela estimula a captação de glicose no músculo, ela estimula a glicólise, ela estimula a síntese de glucogênio, a síntese proteica. Então, isso daqui é importante, porque vocês já ouviram falar que a insulina é um hormônio anabolizante, né? Então, ele sintetiza proteína. E ele estimula a captação de íons também. Ele inibe a gliconeogênese, a glicogenólise, a lipólise, né?
tudo isso como fonte de energia auxiliar. Se eu não tenho a insulina, o nosso corpo, ele usa a lipólise, os ácidos graxos livres, e também o glicogênio as proteínas, né, através da proteólise do músculo, ele utiliza para formar energia. Então, ele também inibe a cetogênese e inibe a proteólise. É bem complexo o mecanismo de ação desses hormônios e também relacionado à síndrome metabólica. Talvez não seja numa aula que a gente vai conseguir aprender isso tudo. Então, aqui, só lá na célula beta, vamos entender um pouquinho o que acontece dentro da célula beta do pâncreas. Como é que essa insulina ela é liberada para a corrente sanguínea? Então, existe um cotransportador de membrana. Esse cotransportador é chamado de GLUT2. Esse GLUT2 ele facilita a entrada passiva de glicose para dentro da célula. Essa glicose é fosforilada por uma enzima que se chama glucoquinase, e essa glicose fosforilada ela é capaz de gerar energia. E esse aumento de ATP, ele bloqueia os canais de potássio e abre os canais de cálcio. O influxo de cálcio para dentro da célula funciona como um gatilho para a liberação dos grânulos de insulina. Então, isso aqui é bem legal, né? Porque a glucoquinase, ela funciona, então, como um sensor. Ela é que vai comandar se eu vou liberar mais ou menos insulina para a corrente sanguínea, dependendo do aporte de glicose que eu tenho entrando dentro da célula. Então, aqui é só um resumo. Eu vou só ler para vocês e a gente vai voltando lá para entender um pouquinho. Então, na célula beta, a glicose atravessa a membrana plasmática por difusão facilitada através do GLUT2. Voltando lá no desenho. Então, atravessa através do GLUT2. Dentro da célula, a glicose é fosforilada em glicose 6-fosfato via a ação da glucoquinase. Aqui, a glucoquinase, então, ela fosforila a glicose em glicose 6-fosfato. A glucoquinase, então, ela funciona como um sensor de glicose da célula beta, tá? Então, é muito interessante isso. Quando existe uma alteração na célula beta, de baixa produção de insulina, ou alguma alteração no receptor, então, são os mecanismos que depois a gente vai ver a formação do diabetes, principalmente tipo 1 ou tipo 2. Aqui, então, a insulina já está na corrente sanguínea, ela já foi liberada pela célula beta, né, porque tinha glicose lá na corrente sanguínea. Na célula do órgão-alvo, então, principalmente do tecido adiposo, do músculo e do fígado, nós temos receptores de insulina, e esses receptores de insulina vão captar essa insulina que foi liberada pela célula beta, e esses receptores eles vão formar um sinal de transdução para um outro facilitador, que é o GLUT4, e quando o GLUT4 ele é acionado, ele facilita a entrada de glicose para dentro do músculo, do tecido adiposo e do fígado. Né? Então, é bem interessante. Se eu tenho também uma alteração nesse receptor de insulina a nível das minhas células-alvo, eu vou ter outros tipos de doença, principalmente o diabetes tipo 2. Então, a alteração lá na célula beta seria o diabetes tipo 1, com deficiência de ação da insulina, e a alteração no receptor a nível periférico, no fígado, no músculo e outros tecidos, seria, então, a resistência insulínica periférica, responsável pelo mecanismo principal do diabetes tipo 2, né? Aqui eu não vou me ater muito a esse desenho, mas é só falando que no cérebro a gente não tem a dependência da insulina para a glicose entrar. Então, existem outros GLUTs, GLUT1 e 3, lembra que esses GLUTs são proteínas que facilitam a entrada de glicose, e no cérebro a gente não precisa da insulina especificamente. Então, aqui,
eu vou fazer, aqui é um resumo de tudo que a gente está falando, né? Então, nós temos o pâncreas aqui, se vocês conseguirem acompanhar certinho aqui, nós temos o pâncreas, a gente sabe que o pâncreas é um órgão exócrino e endócrino, mas nós estamos falando da parte endócrina da célula beta e da célula alfa. Então, a célula beta, ela produz insulina, né, através do estímulo da glicose, e aqui é um desenho mostrando o tecido gorduroso, aqui o fígado e aqui o músculo, que são os nossos principais órgãos-alvo. Aqui é mostrando o mecanismo principal do diabetes tipo 2, onde existe uma alteração no receptor da insulina nas células dos meus órgãos-alvo. Então, eu tenho a insulina, aqui é o vaso sanguíneo, né, cheio de glicose, a glicose querendo passar para a célula, e essa glicose, então, fazendo a liberação da insulina, só que o que acontece? Eu tenho uma alteração, uma desregulação no receptor, tanto do tecido adiposo, quanto do tecido do músculo, quanto do fígado. Então, essa glicose não consegue ultrapassar a barreira, que não consegue entrar para as células dos órgãos-alvo, e ela se acumula cada vez mais aqui na corrente sanguínea. Então, aqui mostrando, existe a insulina não consegue agir, a glicose não entra, tanto nos três aqui, ó, né? E o nosso corpo interpreta que existe uma baixa de energia, e aí acontece que o tecido gorduroso, ele quebra o triglicérides na tentativa de achar energia, né? Então, quebra o ácido graxo, em ácido graxo livre e glicerol, e isso pode piorar o estado de cetose aqui da corrente sanguínea. E, analogicamente, também aqui, o músculo, ele faz a proteólise na tentativa de buscar energia, já que eu não tenho entrada de glicose aqui, liberação de aminoácidos, e aqui também o fígado, ele interpreta que eu não tenho glicose, então ele começa a fazer a glicogenólise, aumenta a liberação de glicose na corrente sanguínea, e aí eu vou só piorando a condição de hiperglicemia. Então, eu tenho uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia no sangue, e gerando, então, a descompensação do diabetes tipo 2. Bem complicado, né? Mas isso aqui é um resuminho bem sucinto, tá? Mas para a gente entender um pouquinho mais. Isso aqui é só o que eu já falei ali, então, né? Então, as consequências da resistência insulínica, a gente tem resistência insulínica no fígado, então, produzindo a liberação de glicose, no músculo, produzindo a liberação de proteínas, né, a sua proteólise, no tecido gorduroso, a liberação de lípides, que é a lipólise. Existe, isso aqui é uma coisa ainda pouco estudada, mas existe uma resistência insulínica no hipotálamo, aumentando as vias de regulação da fome e do apetite, né? E aí o paciente fica com mais fome, mais compulsivo, e aumenta o ganho de peso. O pâncreas começa a secretar mais glucagon, porque a insulina não está sendo capaz de levar a glicose para dentro da célula, e o nosso corpo interpreta que a gente está sem a energia, tá? E outras funções, então, que acho que talvez não cabe nessa aula, mas que depois a gente pode falar em uma segunda oportunidade, a redução da secreção das incretinas gastrointestinais e o aumento da reabsorção renal de glicose, isso aqui é uma outra aula. Falando um pouquinho da deposição ectópica de gordura, então, como a deposição ectópica de gordura, essa gordura central, centrípeta que a gente chama, ela é a principal responsável pela resistência insulínica, a gente sabe que existe uma associação linear entre a gordura visceral abdominal e a gordura hepática, que é a esteatose hepática. E também existe, se você tem uma gordura abdominal importante, você também tem acúmulo de gordura nos músculos. E a gordura intramucelular, ela dificulta a ação da insulina no músculo também. Então, quanto maior o depósito de gordura, maior a resistência insulínica. Nós sabemos que fenotipicamente, se você tem
uma condição chamada de acantose nigricans e mais a circunferência abdominal aumentada, você tem um risco muito grande de ter resistência insulínica. A obesidade central, então, ela funciona como um gatilho, né, para todo esse mecanismo fisiopatológico da síndrome metabólica. O adipócito, até um tempo atrás, a gente pensava que ele era só para acumular gordura. E hoje a gente sabe que o adipócito ele funciona também como um órgão endócrino. Esse adipócito, quando ele está muito abarrotado de gordura, ele começa a produzir fatores inflamatórios, que são as proteínas inflamatórias, que eu já falei, né? A TNF-alfa, as interleucinas, a angiotensina. E esses adipócitos, essas proteínas inflamatórias, são responsáveis pelo estado pró-trombótico e inflamatório que se associa nos órgãos dos pacientes que têm síndrome metabólica. Além disso, o adipócito ainda aumenta a produção de leptina e adiponectina, e esses hormônios, eles agem diretamente no sistema nervoso central. Então, aqui é só um esqueminha falando do tecido adiposo principal, né? Se eu tenho um tecido adiposo magro, que a gente lembrar que a gente precisa dele também, eu tenho um acúmulo de macrófagos tipo M2. Se eu tenho um tecido adiposo obeso, eu mudo a infiltração de macrófagos, então eu começo a ter uma infiltração de macrófagos tipo M1. E esses macrófagos predispõem aos processos inflamatórios, e ocorre, então, nesse tecido adiposo que está lesionado, né, inflamado, a liberação alterada de adipocinas, que eu falei, né, a leptina, os ácidos graxos livres, TNF-alfa, interleucinas, e a diminuição da adiponectina, que é um hormônio do bem. A adiponectina, ela age lá no sistema nervoso central e diminui a nossa fome, mas o tecido adiposo lesionado, ele diminui a produção de adiponectina. E esses marcadores inflamatórios agem no músculo e no fígado, também dificultando a captação de glicose. E aí eu tenho uma resistência insulínica sistêmica, né? Você vê tudo partindo do tecido adiposo que está abarrotado de gordura. Aqui, só para entender rapidamente, porque a gente tinha que fazer um link relacionando esses fatores com o mecanismo da aterogênese, que a gente sabe que também quem tem HDL, LDL alto, HDL baixo, triglicérides alto, tem uma maior probabilidade de acúmulo de LDL, de fazer as placas de gordura no endotélio vascular. Então, se eu tenho um aumento de LDL e a pressão arterial alta, eu faço como se fosse uma ruptura do endotélio vascular, e esse LDL entra e começa a produzir, ele é oxidado e começa a produzir um tecido inflamatório e um acúmulo nessa região da camada íntima, né? E isso piora com o aumento da glicose, e o cigarro é um outro fator também que aumenta o LDL, a oxidação do LDL, e piora essa via de inflamação. Então, esse aqui é o primeiro mecanismo de formação de placa dentro das células dos nossos vasos sanguíneos, levando à obstrução e ao desfecho final, que seria o infarto agudo do miocárdio. Então, aqui, é só fazendo um resuminho aqui, então, se você tem uma hipercolesterolemia, principalmente com aumento de LDL denso, e se você é hipertenso, se você fuma, e se você tem o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que se relaciona à resistência insulínica, você vai formando, então, essas placas pela lesão do endotélio vascular. Primeiro a formação de placa, depois essa placa fica instável, se rompe, e aqui fecha o lume do vaso, e esse lume fechado que gera, então, a obstrução das nossas artérias, e se for das coronárias, a gente tem um infarto agudo do miocárdio.
Então, aqui, eu não vou me ater muito, esse desenho aqui é muito complexo, né, mas é só um resumo para vocês fixarem um pouquinho mais isso. A gente tem como principal órgão o tecido adiposo que está lesionado, né, com a produção de macrófagos que são ruins, que são formadores das interleucinas, dos processos inflamatórios. Ele também forma os ácidos graxos livres, né? Eu tenho, então, uma deposição dessa gordura tanto no músculo quanto no fígado, e eu tenho uma dificuldade de captação de glicose pelas células-alvo, porque eu consigo, eu não consigo que a insulina haja bem nos receptores. Então, eu tenho uma glicose alta no sangue, eu tenho produção de insulina, a insulina não é captada adequadamente, começa a haver a proteólise, começa a haver a glicogenólise, o aumento do VLDL, a diminuição do HDL, do aumento do LDL denso, e isso tudo aqui culminando com a ação desses processos inflamatórios, dessas interleucinas no vaso sanguíneo, que é agravado pela hipertensão, que tem uma ruptura da parede de formação de placa. Então, isso tudo acontece com o paciente e o pilar principal é a obesidade central. Então, agora, nós já estamos bem no finalzinho da aula, né? Eu acho que foi bem difícil, a gente tem que exercitar um pouco mais esse mecanismo fisiopatológico, bem complicado, complexo, isso aqui é só um resumo. Então, agora, recentemente, no UpToDate, onde a gente estuda muito, eles colocaram uma coisa que eu queria passar para vocês. Um olhar crítico para a síndrome metabólica. Então, tem muitas coisas ainda indefinidas e que precisam ser esclarecidas para você cuidar melhor do seu paciente e de identificar principalmente os pacientes que precisam você precisa atuar com mudança de estilo de vida. Então, a American Diabetes Association e a Associação Europeia de Estudos do Diabetes, eles publicaram uma declaração conjunta onde eles questionam se os componentes da síndrome metabólica poderiam ser considerados realmente uma síndrome verdadeira. Porque a gente sabe que uma síndrome, ela é tratada conjuntamente, é um conjunto de fatores que você consegue tratar conjuntamente. Então, eles acham que a síndrome metabólica, ela não se encaixa nessa nomenclatura de síndrome. Porque, primeiro, eles colocam que existe uma falta de clareza na definição, segundo o ATP3, o IDF e a Organização Mundial de Saúde. Existem vários fenótipos diferentes, você pode ter 3 daqueles 5 fatores e tratar separadamente cada um deles. Você pode tratar a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, a obesidade separadamente, eles não se encaixam num tratamento único. Eles, então, questionam os marcadores inflamatórios, que eles não entram em momento algum na definição e no diagnóstico da síndrome metabólica. Esses marcadores inflamatórios que passam a ter um papel cada vez mais importante. E a gente sabe que o risco de doença cardiovascular associada à síndrome metabólica não mostrou ser maior do que a soma de seus componentes individuais, e que o tratamento dos componentes é feito individualmente. Então, essas são as críticas que eles colocam para chamar todo esse mecanismo fisiopatológico de uma síndrome. E o que existe de consenso, então? Esse aqui é o último slide que nós vamos falar. O consenso é que a gente precisa tratar os fatores de risco individualmente, quando eles estão presentes, prescrever mudanças de estilo de vida, terapêuticas, né? E de controle de peso para os pacientes obesos e com múltiplos fatores de risco. Então, você precisa tratar individualmente. A gente sabe que o agrupamento desses fatores, diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, levam a uma prevalência muito grande, então, de doença cardiovascular, e que se você está diante de um paciente que você identificou um dos componentes da síndrome metabólica, você deve também avaliar se existem outros fatores de risco. E isso é muito importante.
Então, esses são os consensos principais, e a fisiopatologia, né, que é o que eu acabei de falar para vocês, e isso ainda vai haver muitas mudanças, e a gente ainda precisa estudar muito, muito, para entender exatamente o que acontece com cada paciente, e tentar colocar para cada um deles o tratamento mais adequado. Eu agradeço a atenção de vocês, e até a próxima, então. Professora, né, muito obrigado. Se a senhora quiser, já pode voltar aqui para a plataforma. Até agora não tem nenhuma perguntinha, né? Mas enquanto isso, vamos ver se aparece alguma. Eu acho que foi muito complexo, né? Porque dá até para dormir nessa aula, porque é muito detalhe e muito Não, mas complexo. com a A didática das crianças complexidade. não tem como não. Tem gente falando que, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso, faz muito sentido essas críticas, elogiando a aula, muito bom. Muita gente elogiando. E aqui tem uma pergunta, ó. Eu não sei como é que volta aqui, não estou conseguindo. É só voltar no Google. Pode fechar o slide e volta no Google. Achei. Isso. Aí a pergunta. Professora, qual seria exatamente a relação do estrógeno com a síndrome metabólica por conta do risco aumentado na pós-menopausa? Então, o estrógeno, ele é um hormônio feminino, né? E ele é produzido no ovário, a gente sabe, e ele depende da TBG para ser carreado. Então, a TBG é formada no fígado. O estrógeno, ele é considerado um hormônio de proteção, né? Proteção cardiovascular, proteção óssea, e proteção para doenças cardiovasculares. Então, existe até a gente ver que mulheres, antes da menopausa, elas são, a gente custa ver mulheres infartando, né? Na pré-menopausa, a gente vê muito mais homens jovens infartando. E as mulheres, depois da menopausa, elas ficam com risco até mais aumentado que os homens, por causa dessa proteção do estrógeno. O mecanismo fisiopatológico, assim, definido, a gente ainda não consegue entender muito bem. São conceitos que a gente tem, né, de observação mesmo. Viu, Júlia? Não sei se eu te respondi. Vamos ver se aparece mais alguma. A gente espera um minutinho no máximo. Mas o pessoal aí elogiando aí, tá vendo? Muito bom, professora. O Arthur também elogiou, muito bom. Bem, acho que é isso mesmo, né? Acho que ficou muita interleucina na cabeça, muita adiponectina e leptina, tecido gorduroso, mas eu acho que se você consegue depois ver essa aula com um pouquinho mais de detalhe, você vai conseguir fixar um pouquinho mais, e isso vai ajudar muito vocês no raciocínio depois do diabetes, da síndrome metabólica, da hipertensão e tudo mais. Né? Aí a Júlia disse que a senhora respondeu sim e agradeceu. Sim, professor, então, com isso, né, eu quero agradecer novamente a senhora pela essa excelente aula. Já estou ansioso para ter o rodízio com a senhora no internato. Que quase todo mundo aqui também vai estar. E com isso quero agradecer e chegamos ao fim, né, da nossa 22ª aula do primeiro curso de raciocínio clínico. Lembrando que aos inscritos, né, tem um formulário de presença que estará disponível durante 30 minutos agora, para contabilizar a presença, a fim da emissão do certificado. As aulas do curso, elas estão disponíveis na plataforma do YouTube e estarão até o final do ano.
Muita gente pediu para prorrogar o tempo, porque iria ficar disponível até o final do curso, e com a volta às aulas de algumas pessoas, principalmente a turma 88, que já está voltando a algumas atividades práticas, por exemplo, agora em ambulatório, às vezes não consegue assistir a aula no horário, e aí pediu para estender o prazo, e aí a gente conseguiu estender até o final do ano, para todo mundo conseguir assistir às aulas. E basicamente é isso. Até a próxima aula, que é quinta-feira, às 8 horas da manhã. Muito obrigado de novo, professora. Até, gente. A gente se vê no internato, então, tá? Em breve, a turma 87 já está comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá, até a próxima.